Se você tem a Bíblia, vamos abri-la lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. O livro de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. Nós estamos numa série até o dia 8 de dezembro, falando sobre a presença de Deus. Marcos capítulo 4, versículo de número 35. O livro sagrado diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava à popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te pedimos nesta manhã que a tua palavra seja clara e evidente, edificante aos nossos corações. Eu proíbo Satanás de tentar distorcer todas as palavras que aqui forem anunciadas nesta manhã. Que elas promovam no nosso coração a edificação de nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu disse a vocês que nós começamos domingo passado uma série falando sobre a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Até o dia 8 de dezembro vai ser a nossa última Santa Ceia do Senhor. E se preparem, porque do dia 1º de dezembro até o dia 8 de dezembro, nós vamos ter aqui a Semana da Conquista na fé de Obed-Edom. A Semana da Conquista. Eu vou fazer reunião todos os dias. Segunda, terça, quarta. Na verdade, começa no domingo, dia 1º. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todos os dias, 9 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite, com exceção do domingo, que é 8, 15 e 18 horas. Todos os dias, do dia 1º ao dia 8, eu mesmo estarei ministrando em todos os horários. E eu gostaria que você fizesse um esforço, do dia 1º ao dia 8, você fizesse um esforço, desse para você vir todo dia, você viesse todo dia na igreja. Todos os dias. Vai ser a Semana da Vitória, da Conquista, aliás, a Semana da Conquista. Para você que quer conquistar, que quer vencer, que quer realmente triunfar no ano de 2020. 2020 vai ser bênção dobrada, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do nosso Deus. Então, hoje eu quero dar continuidade a essa série sobre a presença de Deus. Nós lemos esse texto, que a Bíblia fala sobre uma tempestade que os discípulos enfrentaram. A Bíblia diz que já era tarde, e Jesus disse: passemos para a outra margem do mar. E eles assim passaram, e os discípulos deixaram ali a multidão,
E eles levaram Jesus consigo, assim como ele estava no barco. E havia ali outros barquinhos. Eles levaram Jesus consigo. E mesmo eles tendo levado Jesus consigo, houve uma tempestade que veio contra eles. E Jesus estava dormindo na popa do barco, os discípulos despertam o Senhor Jesus, que acalma toda aquela tempestade que se formou naquele momento. E a Bíblia diz que houve grande bonança. Grande bonança. Uma coisa importante citar. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Por que eu digo isso? Porque as coisas que acontecem com aqueles que são de Deus, pode acontecer com aqueles que não são de Deus. Tanto os que são, quanto os que não são, passam por tempestades. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas não temais, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Então, há tempestade para quem é de Deus e para quem não é de Deus. Todo mundo enfrenta a tempestade. Mas o que faz a diferença não é enfrentar ou passar por tempestades. É a presença de Jesus no meio disso tudo. No meio desse processo todo de tempestade. Porque você pode prestar atenção em Mateus 7, 24 em diante. A Bíblia fala sobre dois tipos de pessoas. A Bíblia fala sobre o homem que edificou a sua casa sobre a rocha e o homem que edificou a casa sobre a areia. A Bíblia diz que a tempestade veio sobre ambas as casas. Ambas as casas sofreram com a tempestade. Ambas as casas enfrentaram a mesma situação. Mesma coisa. Mas só que uma ficou e a outra foi destruída. Porque o que faz a diferença não é o processo de enfrentar a tempestade, mas é ter Jesus em nossas vidas no meio da tempestade. Porque quando nós temos a presença de Jesus no meio da tempestade, nós conseguimos vencê-la pela presença de Jesus conosco. E a tempestade surge muitas vezes no casamento, na família, na vida profissional, nos negócios. Elas vêm quando você menos espera. Mas o que vai fazer você vencer essa tempestade não é o seu conhecimento intelectual, não é o seu conhecimento humano, mas é a presença de Jesus na sua vida. E a presença de Jesus naquele momento de tempestade. Foi por isso que Jesus, uma certa feita, ele fez uma oração. Dá para colocar aí, produção? João 17, 15. Em João 17, 15, Jesus orando por nós, ele disse, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Veja que Jesus falou, olha, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Versículo 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Olha só, nós não somos do mundo, como Jesus também não é desse mundo, não era desse mundo. Então ele disse, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então ele estava dizendo que o mal também viria sobre os seus discípulos. E quando se diz discípulos, não são só aqueles 12, mas a palavra discípulo significa seguidor de Jesus Cristo. Eu e você somos discípulos de Cristo porque nós o seguimos. Então, essa oração se estende não só àqueles 12,
mais os milhões e milhões e milhões de cristãos que nós temos no nosso país, que são discípulos de Jesus, que seguem a Cristo. Então, quando Jesus orou, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, significa que o mal viria também sobre os seus discípulos, também sobre os cristãos, mas que Deus o livraria do mal pela sua presença, pela sua presença. É por isso que eu e você temos que dar valor à presença de Deus. Nós temos que andar na presença de Deus. Nós temos que respirar a presença de Deus. Nós temos que viver na presença de Deus 24 horas por dia, para que sejamos livres do mal. Essa oração de Jesus só vale para quem anda na sua presença. Não peço que os tire do mundo. Já estou no versículo 15. Volta para o 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Olha a palavra mal. O mal vem. O mal vem sobre mim, o mal vem sobre você, como também veio a tempestade sobre os seus discípulos. Sim ou não? A tempestade veio sobre os discípulos. Mas o que fez a diferença? Olha o versículo 36. Agora eu estou em Marcos 4:36. Marcos 4:36, a Bíblia diz assim: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Quem eles levaram? Eles levaram Jesus com eles. Aí que está o segredo. É você levar Jesus consigo. É você levar Jesus, ter a presença de Jesus na sua vida. Notem que, mesmo eles tendo Jesus no barco, houve uma tempestade, não houve? Sim ou não? Houve uma tempestade, houve um momento de turbulência, houve um momento que a tempestade veio de forma ameaçadora, mesmo Jesus estando no barco. Então, mesmo você tendo a presença de Jesus, vai haver o quê? Tempestade. Mas só que ela não vai lhe causar dano. Mas só que ela não vai lhe destruir. Só que ela não vai acabar com você. Sabe por quê? Porque Jesus não vai deixar. A presença de Jesus no barco faz toda a diferença. Porque a Bíblia diz aqui, meus queridos irmãos, que eles despertam Jesus, que estava dormindo no meio daquela tempestade, dizendo: Senhor, o Senhor não se importa que pereçamos. Então Jesus se desperta, e a Bíblia diz que ele repreende o vento, e ele diz ao mar: cala-te, aquieta-te. E a Bíblia diz que aquietou-se o vento, e houve o quê? Grande bonança. Jesus tirou toda aquela agitação do barco, do mar. Talvez você tenha chegado aqui agitadíssimo. As ondas estão se arremessando contra você. Os problemas estão se avolumando cada vez mais. Jesus no barco faz toda a diferença. A presença de Jesus na nossa vida acalma a tempestade, faz cessar a tempestade, faz você vencer as dificuldades da vida. Eu preciso desesperadamente andar com Deus. Eu não posso viver sem a presença de Jesus. Alguém poderia dizer: não, Jesus está no barco, não vai ter tempestade não. Ah, eu sou cristão, não enfrento luta não. Enfrenta, mas com uma diferença: você tem Jesus para te dar a vitória. Aquilo que você pensa que vai te destruir, vai fazer você mais forte, vai fazer você mais vitorioso, vai fazer você ter testemunho para contar do que Deus fez na tua vida, meu querido. Vai fazer você testemunhar da grandeza de Deus na tua vida, de como Deus foi fiel na sua vida. E isso que faz toda a diferença. Eles levaram Jesus consigo. Verso 36. E eles, deixando a multidão,
o levaram consigo. Leve Jesus com você. Tenha Jesus com você. Onde você estiver, onde você for, seja no trabalho, na sua casa, na sua família. E você vai viver os maiores milagres de Deus. Você vai desfrutar de grandes livramentos no meio das provações. Quando o mundo pensar, ele está acabado, ele está destruído, no momento oportuno Jesus virá com socorro. No momento oportuno Jesus se manifestará com poder e glória. Foi por isso que Moisés, ele orou a Deus, lá em Êxodo 33:15, coloca no monitor para a gente. Êxodo 33:15. Ele orou dizendo: então disse-lhes, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Olha só. Moisés orou, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Não nos faça sair desse lugar, se a sua presença não for conosco. Porque ele sabia que dificuldades viriam, que enfrentariam momentos difíceis, mas que a presença de Deus faria toda a diferença na vida deles. Por isso é que é importante andar com Deus. Eu não posso perder a presença de Deus. Eu falei aqui na sexta-feira, principalmente na reunião da noite, eu estava explicando que às vezes nós buscamos nos realizar no proibido. No jardim do Éden, tinha duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. E a Bíblia diz que Eva foi exatamente no fruto da árvore que Deus havia proibido. Tentar buscar uma realização pessoal no que Deus havia proibido. E ali ela toma do fruto, come, dá ao seu marido que também come. E não houve nenhuma realização. Muito pelo contrário, houve frustração e engano. Por quê? Nenhuma pessoa se realizará no proibido. Você só se realizará no permitido. Aquilo que Deus permitiu na Bíblia é o que você tem que fazer. O que Ele proibiu não vai lhe trazer realização alguma. Ele proibiu o fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Eles não tinham que ter tocado naquela árvore, eles não tinham que ter pego daquele fruto, não tinham que ter comido dele, porque o proibido não traz realização. Tanto é que numa fração de milésimos de segundos, a presença de Deus saiu do homem por causa do pecado deles. E quando a pessoa está no pecado, acontece o que aconteceu com eles. Logo perceberam que estavam nus. A maldade entrou. A maldade entrou. Eles teve que pegar folhas de árvores para poder tapar a nudez que eles estavam. E Deus, como sempre fazia, se apresentava no jardim do Éden para falar com o homem. E ali Deus faz uma pergunta: onde estás? Deus tem um problema de esquecimento. Não, Deus não tem esquecimento, porque Deus é onisciente. Deus sabia onde é que eles estavam. Deus sabe também onde você está. Mas Deus queria que Adão simplesmente se apresentasse, confessasse o pecado, o erro que ele havia praticado, para que Deus pudesse voltar a ter comunhão com ele. Mas ele não fez, ele se encheu de desculpa. A mulher que tu me deste comeu do fruto e deu a mim, eu também comi. E às vezes, por que eu estou citando o exemplo de Adão e Eva? Porque eles perderam a presença de Deus, buscando realização no proibido. Nunca ninguém vai conseguir se realizar no proibido. Deus proibiu
O homem tem que ser marido de uma só mulher. A mulher tem que ser esposa de um só homem. Você não vai ter realização no proibido. Você só vai ter realização no permitido. No que Deus permitiu, você se realiza. Mas no que Deus proibiu, você perde a presença de Deus e fica frustrado a vida toda. E às vezes nós estamos assim. Muitos que dizem cristãos acabam mentindo, enganando, furtando, passando os outros para trás, buscando se realizar no que Deus proibiu. E aí, a pessoa vai sendo tomada por uma angústia dentro da sua alma, por uma tristeza tão grande dentro do seu coração. Por quê? Porque ela está buscando realização no proibido, no que Deus proibiu. E aí ela perde a presença de Jesus. E aí Jesus não vai entrar nesse barco. Jesus não vai entrar nesse barco. E quando acontecer tempestade, não haverá livramento. Porque o que traz o livramento é a presença de Jesus. O que faz o mar se acalmar, o que faz o vento parar, é a presença de Jesus. Porque no versículo 39 diz assim: e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Houve tranquilidade, houve paz, por causa da presença de Jesus. Mas porque ele estava ali. O que você vai fazer da tua vida quando o diabo enfrentar você e você não tiver a presença de Jesus? Porque você está buscando se realizar no proibido, ao invés de se sentir feliz com o permitido. Tudo que tinha ali no jardim do Éden era permitido por Deus. Deus só proibiu que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles foram, o que Deus tinha dado, o que Deus tinha permitido era muito melhor e muito melhor, muito maior do que o que ele havia proibido. O que Deus te deu vai te dar muito mais realização do que aquilo que ele proibiu. Mas às vezes nós queremos o proibido. Ficamos felizes de início, porque o pecado tem sabor de mel no início, mas no final amarga como fel. Você vai sentir aquele amargo na sua alma. E tem uns que sentem vontade até de morrer depois que pecam. Porque é isso que o diabo quer, que você peque e sinta depois remorso e dê cabo da própria vida. Então andar com Jesus faz toda a diferença. Ter Jesus no barco, ter Jesus no meio da tempestade, faz com que triunfemos diante dessas tempestades. Muitas pessoas, elas acham que não vão enfrentar esses momentos. E vamos sim. Mas enfrentar com Jesus na nossa vida faz toda a diferença. Pode ter certeza disso. Aquela tempestade, ela muitas vezes vem de uma forma tão forte, mas tão forte, que a gente parece que não vai aguentar. Se nós fôssemos enfrentar sem a presença de Jesus, não aguentaríamos. Mas o que é que nos faz forte? É a presença de Jesus. Algum tempo atrás, Deus me deu uma canção, cujo refrão fala: tua presença me sustenta, tua presença me alimenta, tua presença me faz mais forte. Tua presença me faz o quê? Um campeão. É a presença de Jesus que faz tudo. Então não viva como alguém que
só procura Deus quando está passando por uma dificuldade, quando está passando por uma adversidade, por algum problema. Não, muito pelo contrário. Estar com Deus é muito melhor do que procurá-lo nas adversidades. Então eu tenho que estar com Ele 24 horas por dia. Eu tenho que viver com Deus 24 horas por dia. Eu tenho que respirar a presença de Deus todos os dias da minha vida. Você imagina se Jesus não estivesse naquele barco? Se Jesus não estivesse naquele barco, aquele barco teria sido despedaçado pelas ondas e pela tempestade. Então a presença de Jesus no meio da tempestade é que vai fazer o vento cessar, é que vai fazer tudo passar, é que vai fazer tudo acabar, é que vai fazer as ameaças do diabo caírem por terra. Ele está te ameaçando, está querendo acabar com você, está querendo destruir sua vida. Quem é ele se Jesus está no barco? Quem é ele se Jesus está conosco? Se eu caminho com ele? Se a minha maior e melhor companhia é o Senhor? Deixa Jesus caminhar com você. Deixa Jesus estar presente na sua vida. A Bíblia diz, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Eles levaram Jesus com eles. Eles estavam no processo de travessia de um lado para o outro. Nesse processo que você está vivendo, de mudança, porque às vezes a nossa vida passa por mudanças. Deus permite com que elas aconteçam para nos tirar da zona de conforto. Mas nesse processo aí, tem a presença de Jesus que no final vai dar tudo certo. E se não deu tudo certo é porque não chegou no final ainda. Mas que vai dar certo, vai. Que vai dar certo, vai. Pode ter certeza disso. Então hoje eu quero falar com você, que talvez chegou aqui com seu coração aflito. O que eu vou fazer da minha vida? Você já sabe o que faz da sua vida. Você já está sabendo o que deve fazer. Você deve colocar Jesus no seu barco. E deixar ele permanecer. E no momento oportuno ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer essa tempestade passar. E você vai viver grande bonança. O resultado de Jesus no barco é grande bonança, é vitória, é milagre.